Em 26 de abril de 1986, o reator nuclear número 4 da usina de Chernobyl explodiu, e o mundo nunca mais se manteve o mesmo. O desastre levou a uma cascata de eventos, cujos efeitos ainda hoje são sentidos, e até o momento continua sendo o desastre nuclear mais devastador da história da humanidade. Desembalar os impactos da explosão de Chernobyl será quase impossível. Diz que o fogo nuclear queimou durante 10 dias e liberou cerca de 400 vezes mais radiação do que a explosão da bomba de Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. Até hoje, a cidade de Pripyat, onde a usina nuclear estava localizada, está fechada para todos. E o desastre em si é considerado o pior da história da humanidade. Bastante duro, você não acha? As estimativas sugerem que a cidade poderia facilmente permanecer altamente radioativa por milhares de anos. No entanto, o desastre de Chernobyl também deixou algumas descobertas verdadeiramente fascinantes. Neste vídeo, vamos explorar algumas das coisas mais chocantes encontradas após o desastre de Chernobyl, parque de diversões abandonado. A usina de Chernobyl estava localizada em Pripyat, uma cidade na parte norte da Ucrânia, que fazia parte da União Soviética naquela época. Além de abrigar a usina, Pripyat também era o lugar onde a maioria das pessoas que trabalhavam em Chernobyl viviam e tinham suas famílias. Como resultado do desastre, Pripyat, que costumava ser o lar de mais de 50 mil pessoas, agora é essencialmente uma cidade fantasma e foi evacuada em menos de uma semana após o desastre. Curiosamente, um dos pontos turísticos mais proeminentes de Pripyat é um parque de diversões abandonado. O parque era de utilidade pública e uma parte muito notável da cidade. Hoje parece quase como era em 1986, só que agora é 1 milhão de vezes mais assustador. De acordo com algumas fontes, o parque de diversões Pripyat estava localizado para abrir em 1º de maio de 1986, bem a tempo para as celebrações do 1º de maio, conhecido em alguns países como o Dia Nacional do Trabalhador. Mas após o desastre, os funcionários do governo soviético decidiram abri-lo em 27 de abril para distrair os locais do desastre nuclear e dar mais tempo ao governo para tentar encobri-lo. É claro que isso não funcionou. A cidade inteira eventualmente precisou ser evacuada menos de 3 dias após o desastre. Então, o parque ficou praticamente sem uso e permanecendo assim então. Na verdade, muitas pessoas que visitam a zona de exclusão de Chernobyl adoram passear pelo parque e falam sobre um fascínio mórbido, algo bem solitário e assustador ao mesmo tempo. Com o parque vazio, há uma certa sensação assustadora e estranha que ele emite. Tudo o que resta é uma roda gigante em decadência, um esqueleto enferrujado de um carrossel e um passeio de carro abandonado, cercado por vinhas cobertas de vegetação. É quase como se o parque fizesse parte de uma estrutura para criar este cenário sinistro. Que melhor maneira de simbolizar uma cidade fantasma, onde milhares de crianças já viveram e brincaram, como uma roda gigante assustadora, sinônimo de cidade deserta. As modernas rodas gigantes podem desenvolver diferentes questões e facilmente se desfazerem. Mas há algo assustadoramente errado com uma que sobe e desce apenas para expor os seus cavaleiros à radiação. Arte de grafite de pessoas desaparecidas. Seria realmente um desastre sem algum toque de arte, não é? Nós achamos que não. Os artistas de grafite sempre saltaram em cima de cada oportunidade que encontraram para marcar aí um ponto de vista. Este também é o caso após o desastre de Chernobyl. Embora o governo soviético tenha essencialmente fechado a cidade de Pripyat de qualquer um que tentasse entrar, houve algumas pessoas que tentaram e conseguiram. Alguns grafiteiros disseram ser da Bielorrússia e a Alemanha entrou na zona de exclusão de Chernobyl e deixou para trás algumas belas obras de arte em todas as áreas. Estas obras de arte retratam como os artistas pensavam que era viver nos últimos dias de Pripyat, mas elas são especialmente assombrosas quando se considera que ninguém mais vive na cidade. Também houve rumores de que vários locais em Pripyat fizeram pinturas e murais ao redor da cidade antes de serem evacuados. Alguns dos trabalhos mais marcantes de grafite incluem uma pintura em uma sala abandonada mostrando uma garotinha com arcos em seu rabo de cavalo enquanto ela alcança um interruptor de luz. Em outra parte, está um menino tentando puxar um caminhão de brinquedo para o canto de um prédio. Algumas pinturas mostram pessoas dançando, crianças pulando e homens fazendo gestos engraçados. As silhuetas parecem ter sido inspiradas pelas sombras permanentes que foram deixadas nas escadas e paredes do edifício em Hiroshima depois que o exército dos Estados Unidos lançou uma bomba nuclear sobre a cidade japonesa na Segunda Guerra Mundial. Essas imagens são bastante inquietantes de se ver. Você consegue se imaginar andando pela cidade no início da noite e observando enquanto eles continuam olhando para você? É super assustador. Uma floresta vermelha sangrenta. Já se passaram mais de 3 décadas desde que o desastre de Chernobyl aconteceu. E nesse tempo, a quantidade de radiação emitida tem sido enorme. Essa energia radioativa levou ao surgimento de novas formas de vida selvagem, algumas das quais foram no mínimo assustadoras. Especialmente estranha é a vida vegetal ao redor de Pripyat.
A área ao redor de toda a usina, que muitos chamavam de Floresta de Wormwood, na época, foi a primeira a ser atingida com material radioativo no desastre, e a radiação foi tão ruim que todas as plantas da área morreram quase instantaneamente e nunca mais voltaram a crescer. A Floresta de Wormwood tem sido o lar de milhares de pinheiros, todos os quais caíram depois que a radiação as alcançou. Ainda duvidando do poder da radiação? Tem uma boa escala para você. Ainda hoje, a extensão da terra que abriga a floresta poderia facilmente ser tomada com o pedaço de terra mais radioativo do planeta. Como a área da usina agora é essencialmente morta, ela tomou um pouco da cor amarela rústica, dando então, assim, o moniker a Floresta Vermelha. Muito cativante, não é? Além das árvores, a radiação também tem afetado significativamente a vida selvagem e o solo da floresta. No entanto, também parece que a biodiversidade natural da floresta começou a prosperar novamente nos anos desde o desastre. A Floresta Vermelha mantém o seu moniker, mas está gradualmente se tornando um refúgio duradouro para a vida natural. Hoje, os relatórios confirmam que os animais até mesmo começaram a viver na floresta mais uma vez. Espécies raras como o lince e também o galo negro têm sido encontradas lá, mostrando que pode ser um local próspero para a vida selvagem. E com os humanos incapazes de se aproximar desta floresta, há uma chance significativa de que ela possa continuar a se desenvolver com o passar dos anos. As paradas turísticas tendem a evitar áreas como a Floresta Vermelha para a segurança dos turistas, mas várias rotas turísticas permitem que os membros percorram algumas estradas ao longo da floresta apenas para vê-la. É uma ocorrência verdadeiramente fascinante quando se pensa nisso. O desastre de Chernobyl tem deixado milhares de mortos ao longo dos anos, e bem perto do local do incidente, uma floresta de pinheiros recebeu um moniker que poderia facilmente significar a quantidade de sangue derramado. As bonecas assustadoras de Pripyat. Bonecos e filmes de terror são praticamente uma combinação feita no céu. Por alguma razão, os bonecos e bonecas têm um arrepio assustador que torna perfeita para filmes e cenas de horror. Então parece justo que elas desempenhem um papel ao contar a história de Chernobyl também. Mesmo em circunstâncias normais, as bonecas parecem bastante assustadoras com seus olhos mortos, membros semelhantes a javalis e olhares frios de pedra. Mas quando você olha o pequeno molho dessas bonecas irradiando e apodrecendo por anos, o efeito arrepiante é ainda mais intimidante. Quando o governo decidiu evacuar os cidadãos e residentes de Pripyat após o desastre de Chernobyl, eles disseram a eles que seria apenas temporário. Então a maioria dos residentes pensou que eles voltariam logo, e eles fizeram as malas leves. As pessoas só levaram o que precisavam, e muitas crianças abandonaram seus brinquedos pelo que achavam que seria apenas uma viagem curta. E assim mesmo, muitas pessoas se depararam com as bonecas de Pripyat. Em muitos casos, estes brinquedos foram deixados exatamente onde as crianças brincavam com eles. Meninas pequenas abandonaram suas preciosas bonequinhas onde quer que estivessem quando a evacuação começou. Nas escolas, em casa, em creches. Hoje, muitas dessas bonecas estão intactas onde foram deixadas, em posturas estranhas com que os donos haviam colocado, apenas olhando para o abismo e esperando um dia em que seus donos voltassem. Um dia que nunca chegou. Muitas dessas bonecas também sofreram extensos danos por radiação, tornando sua aparência ainda mais perturbadora. Pense no personagem Chuck do filme, apenas com um rosto machucado e um olhar de morte que só piora as coisas. Muitos dos bonecos foram pegos na câmera com seus rostos destruídos pela radiação, espreitando pelas janelas, descansando nas paredes e assumindo outras posições. Claro, algumas das posições dessas bonecas teriam sido manipuladas para parecerem melhores e mais ameaçadoras para a câmera, mas mesmo assim, no geral, uma visão bastante triste. O sarcófago. Embora tenha havido diferentes desenvolvimentos em torno da usina elétrica de Chernobyl, talvez o mais impressionante tenha sido o sarcófago. Esta é essencialmente uma grande cúpula que cobre a usina nuclear falida, o que ajuda a reter muita radiação ao redor dela. O sarcófago foi feito com 14 milhões de pés cúbicos de concreto, assim como mais de 8 mil toneladas de metal, e sua construção teria durado 206 dias. De acordo com relatórios, os trabalhadores tinham que trabalhar 24 horas por dia neste projeto, o montando em diferentes turnos, que duravam entre 5 a 7 minutos de cada vez. Como parece, trabalhar em turnos mais longos os teria exposto ainda mais à radiação, tanto que eles poderiam literalmente morrer. Muitos destes trabalhadores acabaram morrendo, enquanto os outros acabaram gravemente doentes, como a maioria, até mesmo desenvolvendo câncer. Isso é o que chamamos de fazer sacrifícios loucos. O sarcófago original não era conhecido por sua eficiência, mas ele fez o seu melhor para fazer o trabalho. 2 décadas após a sua instalação, o novo foi construído, e ele precisou de cerca de 18 navios e mais de 2.000 caminhões para mudá-lo da Itália para Chernobyl. Foi instalado completamente em novembro de 2016 e agora está sobre o reator que falhou. Fungos comedores de radiação. Como dissemos anteriormente,
Alguns fungos perderam terreno após o desastre de Chernobyl. No entanto, isso não quer dizer que a natureza não esteja fazendo o seu melhor para recuperar. Em 2002, os cientistas descobriram alguns fungos crescendo dentro do reator nuclear, onde os níveis de radiação são os mais altos. Em si mesmo, isso é bastante notável. Entretanto, o que é realmente excitante é o fato de que os cientistas descobriram que estes fungos cresceriam ainda mais rápido quando expostos a altos níveis de radiação ionizante. Ninguém conhece os resultados destes testes, mas nós esperamos que fungos tenham sido armazenados adequadamente. A última coisa que o mundo precisa agora é um monte de fungos comedores de radiação correndo desenfreadamente. O Hospital da Perdição. Mais um trecho aí de filmes de terror. Os hospitais parecem sempre suportar o fardo de desastres. E no caso de Chernobyl, o hospital a ser apresentado centralmente na história é o Pripyat City Hospital, número 126. Um complexo médico com cerca de 410 leitos. Este hospital estava bastante lotado. Ele tinha instalações de ambulatório, várias pequenas clínicas, um centro de doenças infecciosas, uma clínica odontológica, que você pode também incluir. Essencialmente, o hospital número 126 foi construído para lidar com qualquer problema médico que as autoridades da cidade tivessem imaginado. Então, o desastre de Chernobyl veio e acionou esse interruptor. Depois que o reator nuclear caiu, cerca de 237 bombeiros, trabalhadores da usina e soldados foram enviados para cá para tratamento, muitos dos quais nunca saíram. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 28 pessoas morreram nos primeiros 3 meses após terem sido trazidas para cá. Suas roupas eram tão radioativas que tiveram que ser levadas para o porão do hospital, onde permanecem até hoje. Como em qualquer outro lugar em Pripyat, o hospital número 126 é um deserto estéril. Os documentos médicos e hospitalares ficam nus no chão do hospital, enquanto seu porão é, na verdade, uma das áreas mais irradiadas em toda a cidade. Imagine só o clima e como deve ser assombroso entrar dentro deste hospital de madrugada. Propaganda soviética. É fácil se distrair com tudo o que aconteceu no desastre de Chernobyl, que nós também esquecemos os tempos. O desastre de Chernobyl aconteceu décadas atrás, em uma época em que o mundo era muito diferente do que é hoje. E considerando que as coisas em Pripyat foram deixadas exatamente como eram, tem sido interessante ver como as pessoas viviam. A evacuação de Pripyat aconteceu menos de 3 dias após o desastre de Chernobyl. E como dissemos anteriormente, o governo conseguiu convencer os habitantes locais de que esta mudança era apenas temporária. Como a maioria das pessoas só saiu com seus bens essenciais, Pripyat agora parece ser uma parte cuidadosamente preservada da história. Você ainda pode entrar na cidade e encontrar cartazes e panfletos que lembram a Ucrânia da era soviética. A cidade inteira está repleta de materiais de propaganda, de escolas a hospitais e lugares públicos. Materiais de propaganda voam por toda parte. Você pode encontrar retratos de líderes soviéticos, edificações para honrar soldados e pessoas de guerra, e outros murais que lembram as pessoas de como foi incrível viver sob o domínio da União Soviética. Nós agora conhecemos o poder da propaganda no mundo moderno, e é muito interessante ver como esses materiais funcionaram, assim como os efeitos que eles devem ter tido sobre as pessoas no passado. Se ao menos eles soubessem o que realmente estava acontecendo nos bastidores. Uma sala repleta de máscaras de gás. Máscaras de gás e radiação andam praticamente juntas. Afinal de contas, se há muitas maneiras de as pessoas poderem se proteger de uma contaminação mortal, seria com máscaras. Quando o desastre de Chernobyl aconteceu, muitas pessoas correram para o local em uma tentativa de dar uma mão. E quando essas pessoas inevitavelmente foram contaminadas, as máscaras de gás que elas usavam tinham que ser descartadas em toda a cidade. Uma sala que parecia ter uma quantidade desordenada de máscaras de gás estava localizada na escola média número 3, uma das 5 escolas secundárias em Pripyat na época. Fotografias mostraram uma sala de aula na escola sendo preenchida com máscaras de gás, proporcionando um olhar realmente assustador nos últimos dias, antes da evacuação total de Pripyat. Se você ficar na sala de aula e imaginar as cenas que levaram aquelas máscaras espalhadas pelo chão, isso pode ser aterrorizante. Curiosamente, porém, as máscaras nesta sala de aula não foram realmente usadas no desastre de Chernobyl. Ao invés disso, elas estavam no depósito no momento do desastre e não foram usadas por ninguém na escola. Uma olhada mais de perto nas máscaras revelará que a maioria dos seus filtros desapareceram. O mais provável é que os saqueadores as tenham tirado para salvar a pequena quantidade de prata que havia nelas. Quem sabe onde toda aquela prata poderia estar hoje? Talvez esteja sendo usada como joia. Animais radioativos. Nos anos que levaram ao desastre de Chernobyl, a extensão de terra ao redor da usina nuclear tinha sido bastante livre de qualquer vida selvagem, provavelmente porque a maioria dos animais tinha sido caçada por esporte. Então o desastre aconteceu, e enquanto os humanos tinham que ser evacuados da cidade, os animais encontraram um novo lugar para que eles pudessem chamar de lar.
O único problema, é claro, é que o novo lar deles provavelmente não era a melhor escolha para eles. Muitos dos animais realmente parecem normais. Isso é apenas porque eles conseguiram, de alguma forma, se adaptar bem à radiação ao longo dos anos. Mas se você matasse um e tentasse comê-lo, você estaria se abrindo para um mundo de dor. De acordo com alguns relatos, os níveis de radiação encontrados em alguns dos animais, mortos inclusive na zona de exclusão, são até 2.000 vezes os níveis considerados seguros para a interação humana. Mesmo até hoje, comer parte desses animais mortos da zona de exclusão ainda é considerado muito perigoso. Graças a Deus, Pripyat não é conhecida aí por ter carne boa, não é? Os animais mutilados de Chernobyl. Ainda sobre o tema de animais, foi realmente previsto após o desastre de Chernobyl que os animais não retornariam à zona de exclusão. Mas, para surpresa de especialistas e cientistas, estes animais não voltaram muito mais cedo do que o esperado. Eles pareciam prosperar. Embora isso tenha sido ótimo, o que não surpreendeu ninguém foi o fato de que os efeitos da radiação começaram a afetar muitos dos animais. Após o desastre, a terra, a água e até mesmo os alimentos foram todos contaminados por material nuclear. Tudo isso, de uma forma ou de outra, afetou os animais daquela região. Anos após o desastre, vários animais selvagens, assim como animais domésticos, que foram deixados para trás, começaram a desenvolver alguns sinais significativos de radiação. Estes incluíam deficiências congênitas, tendo múltiplas cabeças, rostos confusos, desenvolvendo anomalias ou mesmo cores estranhas. Em um caso, havia um gato que nasceu com 2 rostos. Havia também um cordeiro com 8 patas, assim como um bezerro com patas crescendo de suas costas. Isso é triste e também é um fato de que os animais não têm uma vida longa e podem ter vários problemas de saúde. Então, parece que todos os seres vivos foram afetados por este desastre: plantas, humanos e até mesmo animais. Babushkas de Chernobyl. De acordo com relatórios, o governo soviético evacuou mais de 100.000 pessoas após o acidente em Chernobyl. Muitas delas foram reassentadas perto da zona de exclusão, enquanto algumas decidiram simplesmente deixar o país por completo. Curiosamente, no entanto, alguns residentes em vilarejos menores não estavam necessariamente entusiasmados em partir. Em particular, várias mulheres mais velhas haviam se mostrado teimosas e disseram que não iriam deixar as suas terras ancestrais. Como muitas dessas mulheres acreditavam, elas haviam sobrevivido a tempos trágicos, a invasão nazista da Rússia, o brutal reinado de Joseph Stalin e muito mais. Considerando que a ameaça atual parecia ser material radioativo que elas não tinham visto e não estavam familiarizadas, elas não iriam se mover 1 centímetro. Alguns retornaram para suas casas após alguns meses, enquanto outros retornaram após alguns anos. Ao todo, um pouco mais de 1.000 pessoas conhecidas como os autossoldados voltaram para a zona de exclusão nos anos que se seguiram ao desastre de Chernobyl. A maioria deles estavam no meio das suas vidas e, embora entendessem os riscos, não necessariamente se importavam. E continuaram a cultivar a terra, mesmo estando contaminada, e continuaram criando animais, mesmo sabendo dos riscos de contaminação. E, de alguma forma, ao longo dos anos, seus corpos parecem ter se ajustado aos níveis de radiação. Tem até uma minissérie da HBO, 2019, Chernobyl, onde um soldado tenta forçar uma mulher idosa a evacuar, e ela diz descaradamente que não. O que ele vai fazer? Matar uma velhinha doce? Turistas atuais. É claro que há pessoas que pensam que se divertir ao redor da zona de exclusão de Chernobyl é uma ótima ideia para uma fuga divertida. Quando você acrescentar isso ao fato de que o governo soviético essencialmente bloqueou essa parte da cidade longe das pessoas, você descobrirá que muitas pessoas que são atrevidas vão definitivamente querer esse gosto de aventura. Então correm para a zona de exclusão para essa emoção. A zona de exclusão de Chernobyl tem até agora atraído pessoas de todo o mundo. De acordo com estimativas, cerca de 12.000 pessoas anualmente visitam este lugar para ver as ruínas e locais lendários de Chernobyl para si. Falando sobre o destino turístico quente. Agora você pode estar se perguntando, isso é seguro? Bom, a resposta é, mais ou menos. A maioria dos turistas não vai realmente para áreas tão perigosas, enquanto outros apenas preferem explorar as ruínas de Chernobyl de longe, ou uma distância que não é tão próxima que eles obtenham níveis perigosos de radiação. Na verdade, uma empresa turística promete fornecer um dosímetro para você medir os níveis de radiação à medida que você vai e um respirador para você respirar ar limpo em oposição ao ar contaminado ao redor da área. Ufa! Isso deve ser muito reconfortante, não é? É claro, é fácil ver porque visitar Chernobyl pode parecer uma boa ideia. Tem uma certa emoção que vem quando você se aventura em uma das regiões mais perigosas do planeta e considerando que muitos de nós adoramos experimentar coisas perigosas. Esta é, na verdade, uma oportunidade bastante interessante para uma emoção. Os perseguidores de Chernobyl. Então nós já falamos aqui daqueles que gostam de fazer um tour por Chernobyl. No entanto, e aqueles que entram ilegalmente e têm feito tentativas de chegar o mais perto possível da explosão? Bom, se a sua mandíbula caiu,
Imagine como que foi uma loucura pesquisar isso. Aparentemente existe uma subcultura de pessoas chamadas de stalkers. Essencialmente um grupo de russos e ucranianos que tem uma fascinação mórbida pelo desastre de Chernobyl e passam muito tempo tentando entrar em partes restritas da região. Como os turistas, estes stalkers de Chernobyl andam por aí com dosímetros para rastrear a quantidade de radiação a que estão expostos. No entanto, ao contrário dos turistas, que vão e vêm, essas pessoas querem se estabelecer o mais próximo possível das ruínas de Chernobyl. Elas dormem na zona de exclusão e até comem frutas lá cultivadas. Basicamente, o que quer que eles possam fazer sem serem pegos. E desde que eles possam fazer isso, eles estão, com certeza, secretamente lá. Visitar Chernobyl é uma coisa, mas morar lá? Esse já é um nível totalmente diferente de esquisitice que precisa ser abordado. Se você decidir visitar esse lugar para uma visita e encontrar aí um dos perseguidores, os stalkers, não aperte a mão deles, ok? Eles devem estar carregados de radiação. A cadeira do examinador. Se você está procurando algo mais que seja incrivelmente assustador como parte das ruínas de Chernobyl, considere isso aqui. Turistas encontraram uma cadeira de ginecologista no meio de uma floresta. Obviamente que a cadeira não conseguiu sair sozinha do hospital. Então a gente não vai ceder vontade de afirmar que foi algo assustador, mas isso levanta a questão: por que alguém faria isso? E como continuação, quem na verdade fez isso? Mudar a cadeira de ginecologista não é algo comum, ainda mais vendo a distância em que ela foi levada. E deve ter sido preciso muito esforço para arrastá-la. Então, quem fez isso? Foi um turista excessivamente zeloso? Um dos perseguidores aí, os stalkers de Chernobyl? Ou talvez alguém que vivia na cidade e estava realmente fascinado pela fotografia? Bom, quem quer que tenha sido, e qualquer que tenha sido a razão para mover essa cadeira, isso acaba levantando muitas questões.